Olá, bem-vindo a mais um Estudo Central. Hoje estaremos estudando a lição número 5. E se você ainda não tem a lição, já pode adquirir a sua. A gente está no comecinho da lição. No site da CPB você consegue ter acesso à aquisição dela. E se você também não é inscrito em nosso canal, essa é a sua oportunidade. Clica aí no botãozinho, se inscreva, aperte o sininho para poder ficar por dentro de todas as atividades que acontecem aqui no nosso canal. A lição número 5, ela tem como título Desculpas para evitar a missão. Mas antes da gente entrar aqui no tema dessa semana, eu quero mandar um abraço especial para o Francisco Neves Carvalho, para Eliette Coelho e para o Ronaldo Almeida do Carmo, lá de Santa Bárbara, Bahia. E também para Nereide Pereira, de Carapicuíba, São Paulo. É muito bom. Essas são algumas pessoas que mandaram aí, comentaram, escreveram os seus pensamentos também da lição, deixaram um recado para a gente, e a gente devolve aqui esse abraço. Esse é o momento que a gente tem essa oportunidade de estarmos conversando aqui através do nosso canal do YouTube, do estudo da lição. Se você tem a sua lição, é hora de pegar a lição, a Bíblia, para nós estarmos estudando juntos. Eu não estou sozinha aqui hoje, tenho 2 convidados muito especiais. Tenho aqui o pastor Kleber, pastor da nossa igreja. Bem-vindo, pastor, para mais um Estudo Central. Muito, muito obrigado. É uma alegria estar aqui, né? E compartilhar um pouquinho desse conhecimento tão importante. Essa lição está sendo maravilhosa. Muito boa. Que é a nossa missão, né? Exato. E também está conosco hoje a irmã Sônia. Uma alegria tê-la conosco no nosso estudo. Ela é professora de uma classe aqui na nossa igreja. Seja bem-vinda, irmã Sônia. Muito obrigada. Bem-vinda. Graças a Deus eu estou mesmo bem-vinda perto do pastor, né? E perto de você, Laila. Ah, é uma alegria. É uma oportunidade que a gente tem de estudar a palavra de Deus, né? Então, eu estou aqui com uma jovem, com um jovem, e eu a mais idosa de todas. Agora eu vou aprender com o senhor, viu, pastor? Mas vai ser um estudo quanto mais abençoado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Né? Nós temos um Filho de Deus aqui do nosso lado para nos ajudar na lição. Isso mesmo. Então, o pouco que eu aprendi, eu quero passar para vocês. E, por acaso, se alguém estiver assistindo, né, vai gostar, porque a gente estuda tanto os personagens da antiguidade. E, para nós, hoje, é muito mais fácil estudar. Isso. Porque a gente conhece a história. Isso. E antes da gente aprofundar aqui no nosso personagem de hoje, a senhora pode fazer uma oração para a gente começar o estudo? Posso, sim, como não. Vamos orar, então. Santo e bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a oportunidade de falar do seu amor para as pessoas. E, através do teu sacrifício de dar teu filho para morrer por nós, e termos a certeza da salvação, nós queremos pedir que o Senhor mande também o Espírito Santo para nos ungir agora e falarmos aquilo que as pessoas precisam ouvir e que nós precisamos também ensinar para nos salvar um dia. Dá-nos a tua paz, a tua proteção, e que teus santos anjos estejam ao redor de nós agora ao estudarmos a tua santa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e sagrado do nosso Salvador e do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, já disse que estamos na lição número 5. Abra aí a sua lição número 5 com o tema Desculpas para evitar a missão. E o verso para memorizar está lá em Isaías 6:8. E diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse é o nosso verso para memorizar. A lição dessa semana, ela destaca um pouco mais algumas experiências que alguns personagens nós temos com Deus, e ao experimentar isso, algumas pessoas acabam rejeitando dar sequência à missão, de seguir a missão, esse chamado da missão, e acabam deixando de compartilhar essas experiências e o amor de Deus com outras pessoas. E a lição dessa semana trouxe aí um personagem que muitos, tenho certeza que já conhece a história, já ouviu, que é a história de Jonas, mas a gente vai conseguir estar vendo um pouco mais de algumas desculpas, algumas coisinhas que aconteceram aí na história de Jonas e trazendo lições para a nossa vida. E aqui, esse primeiro início, vocês querem começar dando
uma pincelada aí no começo da história. Primeiro, desculpa ali, o medo, né? Que foi a primeira razão que a gente enxerga ali, o primeiro ponto que a lição trouxe para nós nessa semana, estudando assim a lição de Jonas. Eu acho interessante que é uma história bastante conhecida, né? Mas o foco da lição é justamente mostrar as desculpas que Jonas deu e que a gente também dá para não cumprir a missão, né? E o medo é uma das principais desculpas, principalmente quando o assunto da pregação, quando o alvo da pregação são grupos, né, da sociedade ou nacionalidades ou povos que o mundo tem preconceito ou tem medo pelas suas ações, né? Então, imagina chegar e falar assim, ó, você agora vai lá pregar no presídio de segurança máxima. Tá, eu vou pregar para os piores criminosos daquela cultura lá, daquela nação. Porque Jonas, ele estava com medo, porque ele ia pregar para a nação mais cruel que existia no mundo, inclusive inimiga do povo dele, que tinha atacado várias vezes o povo dele, que tinha levado várias pessoas cativas do povo dele, que tinha matado várias pessoas. Aí como é que eu vou pregar lá? Eles vão me matar, eu vou pregar contra eles, então eu não vou, né? Eu vou fugir. Vou pegar um ganchinho do senhor, né, pastor? Porque aqui, quando você leu o verso áudio, que diz assim, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Olha, eu comecei a pensar o seguinte, é a quinta lição. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta falaram só da obediência de Abraão. E que maravilha de cristão. Que obediência que ele teve. E ele enfrentou pontos difíceis na vida dele como humano. Né? Como nós também, humanos, também às vezes erramos e às vezes mentimos. Né? Mas quando o Isaías diz, eis-me aqui, eu achei isso aí muito profundo, porque veio uma água fria em cima de uma água quente. Nós estamos aprendendo a obedecer, mas agora vem Jonas dizer, eu não vou obedecer coisa nenhuma. Eu, como o senhor disse, eu vou lá enfrentar o Seraquenibe, né? Porque ele é um rei sanguinário. Pelo que a história conta, e eu, quando era menina, eu estudava história do Brasil, história universal, né? O meu tempo, a história era bem mais profunda do que hoje. Eu não conhecia a Bíblia. Mas, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui me encaixando nessas histórias, e eu me lembro muito bem. Então, é fácil para a gente dizer que o Jonas foi covarde, não quis ir, né? Essa é uma palavra. Não, eu rejeitei, não vou fazer a ordem de Deus, desobedecer a Deus. Por quê? Porque ele já sabia que ele era o rei. Ele já sabia o que aquele rei já tinha feito para o povo. Então, ele não gostava do rei. E o senhor disse, a pessoa tem medo. De fato, eu também teria medo de chegar lá e eu vou falar com o rei, ele já vai me mandar matar. E eu não vou nada. E o que ele fez? Ele pegou um navio e deu a volta, como se diz no mundo, né? Andou 300 e tantas milhas para se esquivar. E quando chegou na hora H que começou a tempestade, o que aconteceu? Ele reconheceu que aquele apuro que eles estavam passando no navio nada mais era do que Deus alertando que ele estava desobedecendo. E ele disse, me joga no mar. Aí ele sentiu até vontade de se suicidar. Isso. Pode falar, pastor. O interessante é que assim, o medo é algo até justificável. Porque a gente analisa, Jonas ele profetiza até mais ou menos 753 a.C. Cerca de 20, 30 anos depois, esse mesmo Senaqueribe devastou o Reino do Norte, o público-alvo da profecia de Jonas. Mas a gente tem que entender, assim como Jonas entendeu, que nós precisamos cumprir a missão de Cristo. Exato. Ele que vai à frente. Então, se tivermos medo de cumprir algo que ele faça, a gente tem que ir com a coragem dele. Não é isso que Jesus fala? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Exatamente. Aqui eu já vou
seguindo para a próxima desculpa, que aparece na lição. A primeira foi o medo, que a gente acabou de ver. A segunda aparece a questão de ideias falsas e entra justamente nessa questão do momento ali da tempestade, né? Como que Jonas entendeu ali a providência divina? Como que aconteceu? Como que a lição trouxe essa ideia, esse momento aqui de ideias falsas? Bom, ele já sabia que Senaqueribe era um péssimo rei. Ele já conhecia o povo. E ele falou, o que eu vou fazer lá? Vou falar, vou perder tempo. Não adianta, porque esse povo não vai. Ele achava que ele que ia converter o povo. Uhum. Ele não lembrou que ele tinha que obedecer, porque Deus é que converteria o povo. E aí, o que aconteceu? As desculpas que ele deu foi essa, né? A primeira, ele disse assim, eu não vou, não, de jeito nenhum. Como é que ele fala? Eu vou mudar minha maneira de ser. Eu vou desobedecer a Deus e vou para outro lugar, porque eu não quero esse compromisso. Eu não quero me arriscar na minha vida. Uhum. De medo. O interessante é que, pela atitude de Jonas, a gente percebe que ele, sendo o profeta de Deus, que Deus chamou para cumprir a missão, ele tinha uma ideia errada do próprio Deus que ele seguia. Ele pensava como a maioria das pessoas do mundo. E aí você vê Paulo falando para a gente não se conformar com este século, né? Uhum. As pessoas da época acreditavam que o Deus era local. Então, o Deus de Israel atuava só no território de Israel. Ele não atuava em outro território. Aí, o que é que Jonas pensa? Eu não vou cumprir a missão porque eu estou com medo deles, eu não quero que eles sejam convertidos, eu vou fugir para outra terra em que esse Deus que me fez o chamado não atua. Uhum. E foge para Tarsis. Mas acontece o seguinte, além de tudo isso que o senhor falou, tem um negócio aqui que precisa parar para pensar bem certinho. O Jonas, ele sabia que Deus é amor. Ele sabia que Deus perdoava todo mundo. Ele falou, o que eu vou perder tempo? Estou falando no nosso linguajar aqui dos jovens, né? E eu vou perder tempo de pregar o evangelho lá? Depois o senhor vai ver que eu tenho razão nesse ponto. Jonas, ele disse assim, eu não vou perder tempo com coisa nenhuma, Deus vai perdoar mesmo, então ele que faça o que quiser e perdoa. E eu vou sair disso aqui. Uhum. E aí que ele se sentiu oprimido dentro do barco, né? E que a história a gente sabe que foi jogado no mar e acalmou o mar. Exato. E depois o peixe vai lá, né? E vomita o Jonas na praia. Isso. E aqui... Por quê? E aí, então, mas aí Jonas faz o quê? Ele viu que ele não podia se esconder de Deus. Uhum. E Davi fala, né? Se eu estou no céu, tu estás. Por meio das experiências que ele viveu, ele entende que o Deus criador dos céus e da terra é um Deus que comanda todo o universo. Tudo. Uhum. E não é só um local, uma região. Que até o que coloca aqui que as nossas desculpas são as ideias falsas, isso, né? Exatamente. Que fecha essa lição. E até a lição também traz aqui, ainda nessa lição de segunda-feira, fala sobre alguns mal-entendidos, né? Que traz ali alguns pontos que, para a nossa realidade de hoje, também ali linkando com essa questão de Jonas, e que fala que o desejo de Deus é que o comum é que o desejo de Deus para nós é que nos concentremos em nossa própria salvação e não nos retiremos da maldade do mundo ao nosso redor, embora sejamos instruídos a nos manter incontaminados no mundo. Nosso foco deve estar como levar esperança e as bênçãos divinas aos necessitados. Mas pode acabar de ler. Pode comentar. Não, antes de acontecer tudo isso, nós temos que pensar o seguinte, se somos dependentes de Deus, nós temos que pedir para Deus dar o dom de obedecer. Uhum. O dom de obedecer. Uma vez um irmão me convidou para fazer um negócio, não me lembro o que é, muito tempo. E eu era difícil, com 2 crianças pequenas, ele pediu se podia fazer. Eu falei para ele, lembrei. Era para fazer uns recortes para uma escola das crianças, né? E a gente com 2 crianças não tem tempo. E eu disse para ele assim, pode trazer, irmão, porque eu vou arrumar um tempinho, porque eu não vou dizer não para Deus. E esse trabalho é para Deus. Ele parou, olhou e estava com a esposa junto, lá em casa. E eu me lembro, isso foi mais ou menos no ano de 75. Uhum. E aí ele falou para minha irmã,
E eu falei para minha esposa vir junto, porque eu tinha certeza que a senhora ia fazer. A senhora tem 2 crianças. E eu fui levar para uma que tem 2 moços, ela disse que não tinha tempo. Veja, isso acontece com o pastor, né, pastor? Às vezes pede um favor para um. Ah, pastor, pensa para fulano que eu não posso. Então, se você tem o temor de Deus, o temor, o respeito por Deus, você nunca vai dizer não para ele. Por mais difícil que seja a tarefa que você é incumbida, você deve fazer. E ele disse o quê? Que para Jonas, vai e prega o evangelho. Jesus não disse, ide, vai e prega o evangelho. E as pessoas... Eu vou fazer uma observação aqui, né? Já que o pastor César, o pastor Osmar não está aqui, né? Sábado retrasado, quando ele pregou, vocês não sabem como eu gostei da pregação. Ele mandou desligar o som. E aí ele falou, não, eu vou falar no tom natural, todo mundo vai ouvir, né? Nós precisamos do som, porque as pessoas ficam conversando e depois não entendem o que está sendo explicado e não aprendem. E aí Jesus diz, né? O meu povo ouve e não escuta. Ou escuta e não ouve. O meu povo fala e não faz. Isso. Escutar é importante, né? A ordem de Deus. A ordem de Deus. Principalmente para cumprir aquilo que Deus nos chamou. E se nós demos a nossa vida no batismo para ser filho de Deus, nós não podemos falar não para Deus nunca. Amém. Isso. Dando sequência aqui na lição, então a gente viu que o primeiro aparece nas nossas primeiras desculpas o medo, a segunda ideias falsas e agora entra a inconveniência, né? Como que a inconveniência entrou aqui nesse ponto da lição de Jonas? Como que ela se torna uma desculpa para a missão? A gente não quer ser inconveniente para as pessoas, né? Então, deixa ele lá, ele está bem lá, né? É uma boa pessoa, ajuda até os pobres. Eu vou lá incomodar essa pessoa com a verdade, sendo que o Evangelho, ele não é só uma boa notícia, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. As pessoas só são salvas por meio do Evangelho. Então, eu tenho que ser inconveniente, eu tenho que ir em uma nação terrível, que comete atos atrozes, para falar para eles que eles estão fazendo coisas erradas, que aos olhos de Deus não estão corretos, mesmo que para a comunidade esteja certo, mas aos olhos de Deus não estão corretos. Eu tenho que ser inconveniente. Jonas usou essa desculpa também. Com humildade. Isso que eu acho. Ele falou alto, com humildade. E a maneira que ele falou, Deus usou aquele tom de voz dele para alertar o povo, que facilitou, porque Deus foi glorificado. Quando ele falou, a maneira dele falar, ele glorificou a Deus. E o povo, então, o que fez? Começou a pensar e se converteu. Isso. E até aqui fala, né, na lição também, que a missão ela é levada adiante nos ombros dos que se sacrificam, mesmo com relutância, que não era talvez ali o que ele queria naquele momento, mas com relutância ele foi. E claro, né, Deus usou ali e teve o povo ali a oportunidade de salvação. De um peixe, né? Exato. Eu vou morrer, porque o suco gástrico vai começar a me corroer aqui. E aí eu fui vomitado numa praia. Bom, agora eu vou cumprir, né? Eu vou obedecer, já me arrependi, já pedi perdão a Deus, eu vou obedecer. E uma coisa que a gente precisa pensar é assim, ó. O outro, que é o alvo da nossa pregação, ele também está numa luta. O Espírito Santo já está trabalhando com ele. Eu sou só um instrumento. Um canal. Quando eu vou lá pregar, eu vou levar uma mensagem que essa pessoa já está trabalhando com isto. Então, eu só vou chamar a atenção dessa pessoa para aquilo que ela precisa fazer. Se eu fizer um julgamento pré-definido, eu nunca vou alcançar as outras pessoas, né, por conta dessa questão da inconveniência. Então, eu preciso levar a mensagem. Jonas leva a mensagem. Assim como Jonas entendeu que Deus atua em todo o universo, o pessoal de Nínive também entendeu isso. Opa, peraí, você estava falando que o Deus de Israel está incomodado com o que a gente está fazendo? E vai destruir vocês. Opa! Então, vou refletir sobre isso. O povo jejuou, né? Até a lição fala que o próprio povo entrou ali em jejum para... Até os animais, né? Exatamente. Então, eles estavam realmente ali entendendo a mensagem de Jonas, apesar dessa relutância dele. Mas né? o bonito dele, sabe o que é? Eu tenho um gênio que vocês não conhecem, né? Eu sou brava, eu gosto das coisas direitas.
E eu não sei, nessa hora, eu não teria a humildade de Jonas que ele teve para falar de Jesus. Eu ia chegar a falar brava. E isso eu aprendi muito com o meu marido. Então eu brinco, né? O dia que ele for para o céu, se eu for para o céu e ele estiver lá, ele vai ter um holofote, né? Não vai ter uma estrelinha. Vai brilhar muito, porque ele teve muita paciência comigo. É sim, sim, não, não. E eu aprendi que não é assim. Que nós temos que falar, ser manso e humilde como Jesus. E Jonas fez isso. Ele foi com aquela humildade e aquela preocupação de salvar aquelas pessoas, que ele conseguiu fazer com que os anjos que estavam ao redor do povo, né, fosse um instrumento para que o Espírito Santo trabalhasse e ele se salvasse. Isso. Indo aqui, mais uma desculpa aqui aparece na lição também, conflitos desconfortáveis. E aí eu quero ler aqui o texto que está em Jonas 4:2, né? Pegando também esse ponto que a irmã Sônia falou, né? Que diz assim, Senhor, né? Jonas já, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. O que havia aqui de acontecido, né, ou de errado com Jonas na hora que ele estava aqui nessa oração aqui? Para esse momento. Pode falar, pastor. Então, Jonas ele estava ali inconformado com o que Deus havia feito com o pessoal de Nínive. E o que Deus havia feito? Perdoado. Que foi o que a irmã Sônia falou no começo da lição, né? Ele ficou... Aqui a gente evidencia uma outra... Justamente que essa foi uma outra desculpa que Jonas teve para fugir, né? Ele vai perdoar esse povo não merece o perdão. Tá vendo? Então, eu sabia. Eu falei, agora sentou, Deus fez a bobeira, fazer a sombra. E no dia e ele ficou feliz da vida, né? Estava tudo lá se virando, e ele estava ali, ele sozinho, e quando ele olha, a bobeira estava seca. Ele tem dó do pé de abóbora, não tem dó das pessoas. Né? E aí ele fica, a lição, na lição de quarta-feira, usou uma palavra aqui, Jonas sentia um ódio tão profundo pelo povo para o qual Deus o enviara, que ele preferia morrer. Imagine ódio. Vou contar para vocês uma história. Eu gosto de conversar história, né, pastor? Idoso só tem história do passado, não tem do futuro. Mas aqui, uma vez eu fiz um sermão, eu até trouxe um trechinho de um livro que eu copiei. Há muitos anos, não sei se vocês conhecem, já leram alguma coisa de Dietrich Bonhoeffer. E ele diz assim, o ódio é um pecado mortal. E é o mesmo que ser um assassino. E aí ele dá eu vou só ler uma frase, aqui tem 3, 4 frases, eu vou só ler uma frase, diz assim, quem se irar contra seu irmão, quem lhe dirigir palavras ofensivas, quem o difamar e o caluniar em público, já não tem lugar diante de Deus, pois é assassino. Olha que palavra pesada, eu pus isso num sermão uma vez, e depois eu falei, eu não sou reformista, gente. Eu estou falando que a gente vê que nós somos, como é que a gente fala? A gente gosta de passar as responsabilidades para outros. Não é? O pastor que faça, o pastor que evangelize. Não, a igreja que faça. Mas a nossa parte, Deus vai requerer de nós. Por isso que nós temos que ir pregar o evangelho. Porque vamos prestar conta para Deus daquilo que Deus deu a oportunidade de fazer. Então, você vira para mim e diz, mas eu não tenho o dom de falar. Bom, mas você não tem o dom de entregar um folhetinho para uma pessoa? Existem várias formas, né? Várias formas. O que a gente aprende com essa desculpa aqui é que Deus, ele ama a todos. Exatamente. Então, Jonas, ele escreve este livro dele, esta carta, mesmo sendo na terceira pessoa, mas foi Jonas que escreveu, para o povo de Israel. Para o povo de Israel entender que Deus ama a todo mundo, e não só a nação de Israel. E ele teve que aprender com isso. Ele já sabia, por isso que ele fugiu, mas ele teve que aprender que Deus ama a todos. Não importa as pessoas. Lá no céu a gente vai ter
ex-inimigos, mas que entenderam que Deus ama e perdoaram uns aos outros e mudaram de vida. Então, a gente precisa pregar para essas pessoas também. Exatamente. E até um outro ponto também aqui que a lição traz, né, referente a Jonas, e também para nós, é que, às vezes, a gente pega uma ideia, a essência ali não vem só na forma de falar, mas vem pela experiência, né? Então, ali, pela segunda vez, com aquela planta, Jonas teve outra experiência. Deus colocou ele, confrontou ele mais uma vez, e através de uma experiência, e não só falando como foi da primeira vez, né? Que ele falou para Jonas ir, e agora sim com uma experiência. E isso traz para nós também, né? Para nós termos, às vezes a gente tem essa experiência, mas não leva à missão, né? Não vai à frente aqui da missão. E aí, na lição, desculpe cortar você, nesse gancho seu aqui, Isaías 6, de 1 a 8, ele diz assim, que Deus procura voluntários. Uhum. Né? Ele não força ninguém. Ele procura voluntários para levar o quê? A sua mensagem. Então, nós temos, quando a gente vem, a gente faz o voto batismal. Prometo, depois ele se acomoda e esquece a responsabilidade. Uhum. É nesse ponto que eu me preocupo com os irmãos, porque eu já estou velho, daqui a pouco eu morro, eu sei que Deus vai me guardar. Uhum. Né? Mas eu me preocupo com aqueles que não levam a sério a religião, a obediência a Deus. Porque a gente tem que obedecer a Deus com alegria. Não é? Uhum. Você dá um sorriso para uma pessoa que está triste, abraça e dá um sorriso assim. Todo mal vem mesmo. O inimigo é dono desse mundo. Uhum. Mas nós temos um Deus que vai cuidar de Maravilhoso. tudo. É isso que nós temos que olhar, sempre o lado bom das coisas. Né? Por mais provas difíceis que a gente passe nesse mundo, Jesus disse, né? Eu não trago paz, eu trago espada. No mundo tereis aflições. Exato. Né? Exatamente. E nessa lição aqui, nós tivemos aí 4 desculpas, né, colocadas aqui para nós, pegando a história de Jonas e também trazendo aplicações para a nossa vida, né, nossa caminhada cristã. E agora a gente já chegou aqui na parte final, a parte final da lição, que até o título traz. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui a gente já acabou trazendo esses pontos, né, desse desfecho aqui da lição também. Mas eu gostaria agora, para a gente terminar aqui, que o nosso tempo já foi... Pastor Kleber, Dona Sônia, podem colocar aqui as considerações finais que vocês teriam para essa lição de Jonas, lição 5, né? De tudo que eu aprendi aqui, posso falar primeiro, pastor? Por gentileza. Tudo que eu aprendi aqui é que pregar o evangelho para mim não é um fardo pesado, é uma alegria. E quando a alegria vem de dentro da alma, você é feliz. E quando você é feliz, você tem paz. E quando você tem paz, você dorme tranquilo. Uhum. Uma coisa traz a outra. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me ama. Né? Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos dar o nosso coração para Jesus e Ele vai nos retribuir com bênçãos. Amém. E com o amor dEle, que é eternamente. Amém. Para a eternidade, né? Para a eternidade. Por mais que uma desculpa seja justificável, nós precisamos cumprir com a ordem que Deus nos dá de levar a mensagem para as pessoas. Esse tema, ser utilizado, a história de Jonas, foi assim, perfeito, porque de todos os profetas e apóstolos bíblicos, nenhum teve mais dificuldade em pregar o evangelho do que Jonas, justamente por conta da nação público-alvo da pregação. Uhum. Muito difícil ter surgido uma nação na terra tão cruel quanto a nação assíria, que a capital ali, uma das capitais era Nínive. Muito difícil. Empalamento, destruição, a sociedade estava corrompida, não respeitava mulheres, crianças, era um negócio terrível. Mas mesmo assim a ordem de Deus foi para Jonas, vá e profetize contra ela. Uhum. Então, por mais justificável que seja uma desculpa que eu ache que eu possa dar para poder pregar o evangelho, eu tenho que deixar essa desculpa de lado e eu preciso cumprir com a ordem de Jesus, que é pregar o evangelho, porque Ele quer salvar a todos e Ele quer me usar. Então eu preciso sempre falar, Senhor, eu estou aqui, eu estou à disposição, me usa
para o que o Senhor quer, para alcançar pessoas para o teu amor. Amém. E aí está, né? Como nós respondemos a esse chamado, que até também traz essa lição. Essa lição tem muitos detalhes, a gente pode aprender muito com ela. E antes, assim, o que eu achei bem interessante nessa lição é que todo finalzinho dela aqui traz um desafio. Ela coloca a gente para agir, não só a ler isso aqui, estudar e passar e dar sequência à vida. Não, coloca alguns desafios. E quebrando aqui um pouquinho do protocolo, mas eu quero deixar aqui para você que está nos acompanhando também, a nós, durante essa semana, realmente seguir aqui, fazer esse desafio. Que o desafio aqui colocado é para que uma folha em branco, ou se você tem algum diário de oração, você possa colocar ali 10 nomes de pessoas que não conhecem a Deus, incrédulas, você colocar ali os nomes dessas pessoas, estar orando por elas, colocar ali elas no momento de oração e colocar até para elas como sendo como alguém que você pode ajudar, o que você pode fazer para estar ajudando aí essas pessoas. Então, além de estudarmos, pegando aqui toda essa ideia de missão, que a gente possa também estar fazendo esse desafio, né? Seguindo aqui esse desafio que tem também um outro desafio. Coloque aí realmente à disposição para seguir a missão e não dar aí desculpas a mais, né? E, Pastor Kleber, para a gente encerrar essa lição... Você falou, pegue isso, né? Tudo isso que você falou está dando conselho para pegar. E eu vou dar mais um conselhinho. Pegue na mão de Deus e não largue. Amém. Agora, pastor, pode fazer. Pode orar, pastor, para nós. Então, vamos orar. Querido Deus, agradecemos a Ti, porque o Senhor nos dá um privilégio, que é levar a Tua salvação e o Teu amor para as pessoas. Assim como o Teu amor nos alcançou, que nós possamos ter a coragem, deixar as desculpas de lado e cumprir com a missão e o propósito que o Senhor nos levantou como igreja, que é levar a salvação a um mundo que, infelizmente, encontra-se perdido. Amém. Nos usa, ó Pai. Nos dê a coragem. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos mais um estudo, né, do Estudo Central. E agora nós teremos aí, já deixamos aqui para você, se não se inscreveu ainda no nosso canal, é a oportunidade, manda esse vídeo para os seus amigos que estudam também a lição e a gente aguarda você aí no próximo estudo da lição 6. Até breve.